dia. Meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje falarei dos dogmas proclamados sobre a Santa Igreja. Após ascender aos céus, Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo em Pentecostes, para ser o guia da Santa Igreja. A Santa Igreja é a continuação do ministério de Jesus Cristo, a pregação sobre o reino de Deus e o verdadeiro caminho da salvação. A Igreja é, na verdade, a constante presença viva de Cristo neste mundo. Sendo assim, ao utilizar da autoridade dada pelo Espírito Santo, o magistério da Santa Igreja proclamou 5 dogmas sobre ela, sendo 2 dogmas sobre a Igreja em si e 3 dogmas sobre o Papa. O primeiro dogma sobre a Santa Igreja refere-se à sua fundação. O dogma proclama que o verdadeiro fundador da Santa Igreja é Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Cristo que fundou a Santa Igreja e estabeleceu todos os seus fundamentos e substâncias, sendo eles a doutrina, o culto e a constituição. Este é um dogma muito importante, pois nos traz vários ensinamentos. O primeiro desses ensinamentos é a declaração de que a Igreja é de origem divina. Não foi nenhum ser humano que fundou a Igreja, mas foi o próprio Jesus Cristo. Foi um projeto do próprio Deus, o Deus homem, que veio aqui e criou a sua Igreja. Ela é verdadeiramente uma instituição divina e, por esse motivo, ela é o verdadeiro caminho da salvação. Em segundo lugar, Cristo não apenas fundou a Igreja, mas estabeleceu todos os seus fundamentos. Ou seja, nada do que é feito ou ensinado pela Santa Igreja é inventado, mas foi estabelecido diretamente por Cristo. A doutrina, o culto e a constituição. A doutrina é o que seguimos, a fé revelada, a verdade revelada que acreditamos e pregamos. Em outras palavras, toda a nossa fé, e ela foi ensinada por Cristo aos seus apóstolos. O culto são os ritos e os sacramentos, a forma correta de se adorar a Deus e de se celebrar os seus ministérios. Nenhum rito foi inventado, mas se encontram ensinados pela Santa Bíblia e pela Sagrada Tradição. E por fim, a Constituição, que é a sua autoridade hierárquica e seu magistério, que também foram escolhidos por Cristo, quando escolheu os apóstolos como líderes da sua Igreja e lhes deu o poder de governá-la. A seguir, temos também o segundo dogma sobre a Igreja, que é o da sua infalibilidade. A Igreja é infalível quando se trata de definição em matérias de fé e de costume. Como foi proclamado no dogma anterior, Cristo não apenas fundou a Santa Igreja, mas estabeleceu todos os seus fundamentos. A fé e os costumes da Igreja foram definidos por Deus, tanto por Cristo, que os ensinou quando ainda estava conosco, como também pela tradição, que é parte da revelação divina inspirada pelo Espírito Santo. Deus é infalível em si mesmo, ele é perfeito. E como a palavra proclamada pela Igreja é a revelação de Deus, é a verdadeira palavra de Deus, então ela também é infalível, pois a palavra de Deus é o próprio Deus, e Deus não pode falhar. Sendo assim, a Igreja que proclama a palavra de Deus torna-se também infalível, garantindo que
que os seus ensinamentos são a verdade. Estes são os 2 dogmas proclamados sobre a Igreja em si. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo vídeo falarei sobre os dogmas papais. Tenham um bom dia a todos.